Eu vi esta medida do Governo já justificada de maneiras muito diferentes. E, portanto, até fico um pouco na dúvida, afinal, qual é o verdadeiro racional por trás da opção. Porque, em declarações do Primeiro-Ministro, o que foi dito primeiro foi que os funcionários públicos ganhavam mais do que os trabalhadores do setor privado e, portanto, subjacente a isso, pronto, então, se ganham mais, vamos aproveitar a ocasião para os pôr a par. Bom, essa explicação não colhe, na verdade. Não colhe. Eu fui até ver os artigos, há 2 ou 3 artigos sobre a comparação das remunerações no setor público e no setor privado. Há aqui o mais recente é de 2009, que é da autoria de 2 investigadores do Banco de Portugal, aliás, pessoas extremamente competentes e que eu até conheço e tenho grande. E as conclusões apontam para uma realidade diferente? Apontam para uma realidade diferente e para uma realidade um pouco mais subtil do que essa ideia. Portanto, o que é que acontece? A verdade é que há muitos funcionários públicos e os funcionários públicos têm qualificações diversificadas, tal como no setor privado. E, resumindo um pouco as conclusões deste estudo, que aliás são essencialmente semelhantes a conclusões que já tinham sido retiradas uns anos antes por um outro estudo, que isto é uma espécie de remake, não é? Isto é uma espécie de atualização. Uma espécie de atualização. Ora bem, para os trabalhadores menos qualificados, parece que pode ser verdade que na função pública têm um emprego mais bem remunerado. Para os trabalhadores mais qualificados, isso é totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Há, aliás, aqui um quadro muito elucidativo que nos diz que, por exemplo, os engenheiros informáticos ganham menos, uma quantia substancial, uns 10%. No privado do que no setor público. No setor público do que no privado, aliás. Os economistas agora ganham menos no setor público do que no setor privado. E sempre foi assim, com os quadros. E nós temos, tradicionalmente sempre foi assim, há décadas. Nós sabemos isso. Mas é sobre isso que vai incidir o corte. Ora, exatamente. Ora, primeiro, estes dados são de 2005 e desde 2005 até agora já houve um corte importante. Um corte que, aliás, foi desproporcional e foi mais importante nos setores, nas partes mais qualificadas. Agora tenha também havido um aumento extraordinário em eleições. O aumento de 2,8%, se a memória não me trai. Foi 2,9%, mas houve também subidas de salários no setor privado e esses 2,9%, convenhamos, já estão muito enterrados pela evolução posterior. Já foram comidos pelas medidas. E, portanto, se fosse essa a motivação, teria de haver uma completa alteração da forma de remuneração no setor público. E teria de haver algo que seria extremamente gravoso. Bom, não é com certeza naqueles que ganham menos que se vai ajustar, não é? Portanto, essa explicação não só não colhe, como, quanto a mim, tem efeitos em termos económicos que são perversos. E são efeitos perversos porque os incentivos neste momento na função pública são incentivos extremamente negativos. E são incentivos extremamente negativos do ponto de vista da moral, digamos assim, porque as pessoas se sentem injustiçadas. Porquê eu? É o que os funcionários públicos perguntam. Porquê eu? Eu sou funcionário público, não sou ministro, secretário de Estado, não tomei decisões sobre política económica. Portanto, porquê eu? Eu que ganho 800 euros, porquê eu? Essa é uma das consequências. A outra consequência, talvez um pouco mais a prazo, tem que ver com a perspectiva de evolução na função pública e com a opção que muitos tomarão quando puderem, de facto mudarem para o setor privado. E, portanto, eu penso que este tipo de opção tem efeitos que não são o do aumento da eficiência no setor público, são apenas a redução do que se paga. O Estado, no fundo, o Governo funciona, é um monopsónio, ele é o único comprador daqueles serviços e decidiu baixar o preço. Foi o que fez, mas não ajustou nem a quantidade nem a organização daqueles fatores. Vítor, quando olhamos para esta questão ontem, também há aqui um ponto que gostava de colocar em cima da mesa. Vítor Gaspar dizia ontem que
a opção de não cortar o subsídio de Natal e de férias era despedir entre 50 a 100 mil trabalhadores da função pública. Isso seria extraordinariamente difícil, era preciso haver acordo, era preciso pagar indenizações e isso teria um impacto negativo de imediato. A questão que lhe coloco é: como é que se mexe na máquina do Estado? A sensação que se tem é que se não houvessem estas medidas, se não fossem colocadas em cima da mesa estas medidas, era difícil mexer naquilo que, nomeadamente, o número de trabalhadores da função pública. É difícil haver um despedimento coletivo, como há muitas vezes em algumas empresas. É de facto difícil e a opção por este tipo, como dizia o meu colega Miguel Santovino, por este tipo de corte cego e desistência da racionalização, decorre de facto de uma certa percepção que aparentemente, ao contrário do que tinham eles antes, o governo tinha antes, que não se consegue fazer facilmente esse tipo de cortes. Aliás, há menos de 2 meses apresentaram um programa importante que era o PREMAC, da reorganização dos Estados, com estimativas de impacto de 127 milhões de euros. Eu neste documento consigo encontrar 2 valores diferentes para o PREMAC, tem um 89 e outro 54, portanto espero, agora já não sei em quanto é que vai ser, mas de facto há aqui a decisão do corte cego mostra a desistência da reorganização da máquina do Estado, porque mesmo, é verdade, a questão do despedimento, mas há situações antes do despedimento que podem ser muito bem conseguidas no limite do ponto de vista de não oneração de um conjunto de instalações e tudo isso, que é verdade que os ganhos só se vão se fazer sentir quando o último funcionário sai das instalações que são libertadas e tudo isso, como foi utilizado também pelo Sr. Ministro, mas de facto a percepção que há aqui é que é difícil, desistiu-se, mas aí, como dizia o meu colega Miguel Santovino, faz a pergunta, está bem, se não é uma coisa que possa ser feita no curto prazo, acho que deve ser feita de forma estrutural e em médio prazo, mas não deve conduzir do outro lado a que se opte por uma solução cega que a prazo, e no tal longo prazo, pode condicionar substancialmente isto. Porque o que nós vamos ficar no final do dia é que nós vamos precisar dos melhores funcionários públicos quando tivermos o Estado racionalizado e a funcionar como deve ser. Para esses são os primeiros a potencialmente a sair. Não, mas eu podia comentar isso. De facto, o que se ouve, a voz corrente dentro da administração pública, dentro do SNS e dos transportes e quase em toda a área, é que há muito desperdício. Podem ouvir, neste momento até já há pessoas que são grandes defensoras do SNS, falam em desperdícios de 20% a 30%. Portanto, essa é a ordem de desperdício que se fala. De facto, não é fácil reestruturar e aí eu acho que, de facto, esse é o grande desafio. E, na prática, com certeza já todos nós passámos por reestruturações. Eu trabalhei na banca vários anos e estávamos permanentemente a ser apertados. E as reestruturações e as eficiências, as racionalizações, conseguem-se um bocadinho dando uma no cravo, outra na ferradura. Porquê? Primeiro, corta-se os recursos. E isso depois obriga as pessoas a reorganizarem-se, porque não se consegue obrigar as pessoas a reorganizarem-se se os recursos continuarem. E o que aconteceu na administração pública, nas empresas de transporte, nos hospitais que puderam endividar-se, é que havia sempre mais recursos. Era raríssimo. E eu acho que as pessoas não têm noção de que na maior parte destas da máquina do Estado, e eu falo no Estado alargado, incluindo as empresas públicas, havia sempre mais recursos, os bancos davam sempre mais crédito. Neste momento os bancos estão a cortar o crédito às empresas públicas, mas isso é uma coisa recentíssima, das últimas semanas praticamente, porque durante 15 anos emprestar dinheiro à Refer era um dos melhores negócios da banca. Seja, se não chegássemos a esta situação, não fazíamos esse trabalho. Agora o que o Vítor disse, de facto, tem razão. Houve um PRAS, que foi um programa de reestruturação do anterior governo, agora há o PREMAC, e de facto ainda não se vê muita reestruturação. Ainda há procedimentos muito antiquados, duplicados, ineficientes, pessoas a fazer trabalho pouco útil, com pouco valor acrescentado. E de facto é isso que nós temos que fazer, porque qual é um dos nossos grandes problemas? Nós sabemos é o da produtividade. E onde é que está o problema da produtividade da economia portuguesa? No setor estatal, no setor público. E, portanto, muito mais do que no setor da exportação ou nos outros setores que estão muito mais expostos a uma concorrência permanente. O setor, como disse, o Estado não é... O Estado é tem monopólio das suas atividades e, portanto, as pessoas não podem ir pagar impostos a outro sítio.
Não podem ir a um tribunal, ainda que já houve quem quisesse ir a um tribunal, ir a tribunais lá fora. Mas se os tribunais são ineficientes, nós somos clientes cativos da Justiça e do SNS, etc. E, portanto, agora, tem que haver um corte de recursos para obrigar, que isso é uma medida imediata, para obrigar às racionalizações que vão ser medidas de longo prazo. A questão que se coloca muitas vezes, e há pouco o Miguel falava do trabalhador que diz eu que ganho 800 euros vou sofrer o corte. Muitas vezes o que esse trabalhador pensa é quem está em cima é que tem a responsabilidade de organizar melhor o trabalho. Isso poderá não acontecer, não é? Isso é o síndrome do Sr. Dr. Comando. Peço desculpa, mas isso para mim não colhe. Porque ainda no outro dia estive numa conferência em que houve alguém que disse quem são os responsáveis? E disse, bem, os responsáveis são uns tantos ministros, uns tantos secretários de Estado, uns diretores-gerais e os outros 9.900.000 e não sei quantos de portugueses. E a plateia ficou revoltada. E eu perguntei, mas não são responsáveis? Não votaram, não pagaram impostos? Não é o vosso país? Nós somos responsáveis. Não compraram bens importados? Não compraram bens importados. Portanto, nós somos todos responsáveis e temos que assumir que a culpa não é do marciano. Não veio cá alguém obrigar-nos a gastar dinheiro que não tínhamos. Sim, mas há níveis de responsabilidades diferentes. E quando dizemos que há somos níveis de todos responsabilidades diferentes, responsáveis, apesar de tudo. convenhamos, somos todos responsáveis no setor público e no setor privado. Exato. Sim. Exato. Muito bem, nós estamos a olhar para o Orçamento do Estado nesta primeira parte, ainda a sobrevoar o Orçamento do Estado. Na segunda parte, vamos olhar para as medidas concretas que foram ontem apresentadas pelo Ministro Vítor Gaspar. Depois de um breve intervalo, regresso connosco. Até já.